Lucas 14, de 25 em diante. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Nós somos uma sociedade, uma civilização dirigida e influenciada pelas multidões, pelos grandes números. Se você olha isso em todos os aspectos da vida, na política, todos estão em busca do maior número de votos para serem eleitos. Nos esportes, estão em busca dos espectadores, querem ver os estádios cheios, multidões seguindo. Você vê isso no comércio. Todo comerciante quer ver o seu negócio prosperar, a sua loja cheia, multidões comprando os seus produtos. E essa mentalidade, ela faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, do nosso mundo, e o mundo gira em torno disso. E você tem pesquisas de opiniões, as redes de televisão funcionam e sobrevivem pelo número de espectadores que tem. Então a multidão, ela é muito valorizada. Ela realmente determina o que uma pessoa faz ou não, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Somos influenciados por aquilo que a maioria está fazendo. E medimos o sucesso pelas multidões. Se determinada coisa, se determinado produto, se determinada show, se determinado esporte tem uma grande receptividade, tem uma multidão assistindo, então isso é algo que teve sucesso. Algo que vale a pena repetir, ou seguir, ou fazer. E assim as pessoas são muito influenciadas por essa maneira de pensar. E não poderia deixar de ser, a igreja é afetada por isso. Nós, como igreja, também, parte da sociedade, parte dessa cultura, somos influenciados por esta mentalidade. E hoje, nós vemos as megas igrejas com milhares de membros, e olhamos para essas igrejas como símbolo de sucesso. E muitas vezes queremos fazer parte de uma igreja assim, muita gente quer fazer parte de uma igreja assim porque julga que essa igreja é uma igreja bem-sucedida, porque tem um grande público.
As suas reuniões atraem muita gente e se constroem megas templos e fazem cada dia mais atividades e programas para que as pessoas sejam atraídas, influenciam poderosamente também a vida da igreja. Mas quando a gente para um pouquinho e volta para o Novo Testamento, você vê um panorama diferente. Especialmente quando você estuda a vida de Jesus, lê sobre a vida de Jesus aqui na terra, você vai ver que os evangelistas sempre destacam as grandes multidões que seguiam a Jesus. E por isso a gente vê que essa questão não é só da nossa modernidade, mas é algo que tem feito parte da humanidade. E eles destacam, grandes multidões seguiam Jesus, aqui no texto mesmo nós lemos. Grandes multidões andavam atrás de Jesus. Mas você olha as reações de Jesus a essas multidões, você fica admirado. A Bíblia diz que Jesus não confiava nelas. A Bíblia diz que Jesus muitas vezes fugia dessas multidões e ia para um lugar isolado orar. A Bíblia diz que Jesus não queria muita coisa com essas multidões. E no início dos seus ministérios, apesar de muita gente segui-lo, ele um dia chamou à parte 12 homens apenas para serem os seus discípulos, serem a base da sua igreja. Sem dúvida, Jesus poderia ter feito uma revolução política na sua época, se ele tivesse dado ouvidos às multidões, que algumas vezes quiseram fazer dele o líder, queria libertar o povo judeu do jugo romano. Jesus poderia facilmente ter se aproveitado daquelas multidões por causa do seu discurso, pelos milagres que fazia, o que atraía muita gente. Mas Jesus nunca confiou nas multidões, porque elas estavam seguindo Jesus por questões muito mais pessoais, muito mais interesse, muito mais deles, que queriam receber alguma coisa de Jesus, que queriam desfrutar de algum milagre de Jesus, que queriam ver o poder de Deus se manifestando quando Jesus agia. Seguiam Jesus não por uma convicção, mas seguiam Jesus por uma conveniência pessoal, de poderem receber alguma coisa, de serem abençoados, de terem a sua curiosidade satisfeita. Mas você vê então sempre Jesus se recuando. E aqui no versículo inicial que nós lemos, no versículo 25, diz: grandes multidões o acompanhavam. E Jesus poderia, como eu disse, se fosse um de nós hoje, um dos líderes religiosos dos nossos dias, nós iríamos fazer tudo para manter aquela multidão. Iríamos fazer tudo para ter aquele povo do nosso lado, seguindo os nossos caminhos. E iriam dizer: olha, a minha igreja tem milhares de membros, eu tenho milhares de seguidores. Né? Hoje, inclusive, né, isso é computado, né, na internet, né, nas redes sociais, né, os seguidores. Fulano de tal tem 50 mil seguidores, fulano tem 60 mil. E isso é sinal de status, de influência. Mas Jesus é muito diferente. E Jesus aqui dá um basta. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. E Jesus aqui, então, coloca um discurso duro. Por 3 vezes ele repete a mesma frase. Final do versículo 26, 27 e 33. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Vejam que diferença. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, veio para edificar a sua igreja, e nada melhor do que começar a sua igreja com uma grande multidão. Nada mais humano, do ponto de vista
humano, nada mais correto do que Jesus aproveitar aquelas multidões para passar a sua doutrina, para levar em frente o seu projeto de levar este evangelho a toda criatura, a toda a terra, como ele fez no final do seu ministério. Mas ele chamou 12 homens, e ele ali coloca esse ponto aqui no texto que nós lemos. Jesus não quer multidões, Jesus não se impressiona com as multidões, Jesus quer discípulos. Jesus quer homens e mulheres comprometidos com Ele, com a verdade dEle, que o seguem, não para verem sinais e prodígios, não para apenas receberem algum tipo de bênção, mas discípulos que estão dispostos a dar a sua vida por Ele, a negar-se a si mesmo, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, prioridade na sua vida. Isso é um discípulo. E por isso Jesus, ao longo da história da igreja, tem feito discípulo, tem levantado homens e mulheres para segui-lo dessa maneira, não conquistando o mundo inteiro, mas pessoas que durante toda a história têm deixado para nós um testemunho de fé, de compromisso, de pessoas que realmente entenderam esse chamado do Senhor e passaram a caminhar como discípulos do Senhor Jesus. E a questão é essa: o que é que nós somos? Nós somos seguidores de Jesus no meio de uma multidão, parte de uma multidão, ou nós somos de fato e de verdade discípulos de Jesus Cristo? Essa é a questão que precisamos parar e pensar nestes dias conturbados que vivemos, nestes dias em que precisamos de direção, de sabedoria, de saber para onde estamos caminhando. A palavra de Deus nos adverte que o serviço de Cristo exige esse compromisso. Não é pelas multidões que nós vamos julgar as coisas, mas é pelo nosso compromisso com o Senhor. Pode ser um pequeno grupo, mas um pequeno grupo que tenha compromisso com o Senhor. 12 apóstolos, sendo que Jesus disse que um deles era o próprio diabo. Mas depois Deus coloca o apóstolo Paulo, e esses discípulos revolucionam a história da humanidade, mudam a história, influenciam a história de uma maneira tal que até hoje nós estamos aqui como prova disso. 2000 anos depois, num continente desconhecido naquela época, nos confins da terra, pessoas com uma cultura totalmente diferente, numa era totalmente diferente, somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus, porque 12 homens um dia assumiram esse compromisso com Ele. E essa palavra foi transmitida a outros, não foi por um grande movimento, mas foi pelo trabalho constante de cada um, seguindo ao Senhor. E Jesus aqui coloca essas condições duras, realmente, difíceis. Não sei se você já parou para pensar nelas. Jesus diz no primeiro lugar, olha, se alguém vem a mim, ou seja, se alguém está fazendo parte dessa multidão, mas não ama, mas ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E nós vivemos no mundo, numa situação estranha. Ou nós somos discípulos de Jesus Cristo, ou nós somos discípulos de nós mesmos, ou nós somos discípulos de uma religião humana que coloca sobre nós um fardo pesado de obras, ou nós somos discípulos de líderes inescrupulosos que vão nos conduzir para a perdição.
Ou nós somos discípulos de Jesus Cristo? Não há outro caminho para o ser humano. Nós não somos tão livres como parece. Ou nós somos discípulos de Jesus Cristo? Ou nós vamos ser discípulos de outras coisas? E a gente se lembra aqui daquele episódio que Jesus também disse palavras difíceis aos judeus, e diz o texto lá de João, capítulo 6, que os discípulos foram se retirando, as pessoas foram se retirando, saindo devagar, saindo despistados, saindo de lado, deixando Jesus, e porque a palavra dele já havia sido pesada, e ele volta para o seu discípulo e diz para ele: olha, vocês também não querem ir? E o que Pedro respondeu: para que iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde ir? Se não for para Jesus, só Ele tem palavras de vida eterna. Qualquer outro vai nos conduzir à perdição. E lá no início a gente já vê estes discípulos que Ele chamou. Eram verdadeiramente discípulos, não eram parte de uma multidão. A multidão se dispersou, mas os discípulos ficaram. Porque eles sabiam que só Jesus tinha palavras de vida eterna. E assim continua sendo nos nossos dias. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus pode libertar o cativo e oprimido. Só Jesus pode nos dar uma esperança viva e real de vida eterna. Só Jesus pode nos livrar da condenação eterna. Para onde iremos? Esse é o dilema, e que Jesus coloca aqui na frente. Quando ele conta essas duas parábolas, do verso 28 ao verso 30, ele fala de um homem que quer construir alguma coisa, e diz que, olha, essa pessoa ele vai primeiro calcular o custo, para saber se ele vai conseguir terminar o que começou. E depois ele conta a história de um rei, que também vai fazer conta se ele pode, com um exército de 10 mil, resistir a um outro exército com 20 mil pessoas. Jesus está mostrando aqui que é preciso fazer uma decisão. As parábolas são parecidas, mas mostram duas verdades. A primeira parábola nos mostra que o ser humano é livre. Aquele homem, da parábola, ele é livre para construir ou não aquela torre. É uma escolha dele. Ele pode começar e não terminar, ou pode adiar, ou pode construir e até o fim. É uma opção que ele tem. Mas o segundo, aquele rei, ele tem que agir. Porque diz o texto que o outro rei vem contra ele. E ele não tem como ficar passivo, ele tem que tomar uma atitude diferente do outro. E o que Jesus está dizendo com essas duas parábolas? Na primeira, Jesus está dizendo: olha, senta com calma e calcula o preço de me seguir. Você tem essa liberdade? Vê se vale a pena me seguir. Vê se você vai realmente chegar ao fim. O compromisso que você está assumindo. E no segundo, Jesus está dizendo: senta e calcula o preço de você recusar as minhas exigências. Duas coisas. Calcula o preço de você me seguir. Calcula o preço de você recusar as minhas exigências. Qual será o resultado? Os resultados serão eternos. Alguém pode dizer: olha, não dá para eu seguir a Jesus porque as suas exigências são muito pesadas. Não dá para ser discípulo. Eu posso ficar numa multidão, mas ser discípulo não dá, porque Jesus está pegando pesado aqui.
Como é que eu vou fazer isso? Mas nós vamos... Qual o peso menor aqui? É seguir Jesus ou é recusar a segui-lo? Qual é o preço maior a ser pago? E nós não temos como recusar, como recuar. Nós temos que fazer essa decisão. O ser humano precisa tomar essa decisão. Se ele quer ser apenas parte de uma multidão que se diz cristã, mas não tem compromisso, ou se ele quer ser discípulo de Jesus Cristo, aceitando todas as suas exigências, por mais difíceis que elas sejam, mas sabendo que a recompensa final é bênção, é vida eterna. Quanto aqueles que se recusam, é a perdição eterna. Não há como fugir desta palavra do Senhor Jesus. O que nós somos? Somos seguidores de Jesus, fazemos parte de uma grande multidão evangélica nesse país, que está sendo cortejada aí pelos políticos, porque tem um poder de voto muito grande, é um número grande hoje nesse país, uma multidão. Ou nós somos discípulos de Jesus Cristo, comprometidos com o seu reino, e o Senhor Jesus aqui já colocou, né? Um discípulo é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, sobre a sua família. Quantos têm deixado de ser discípulos de Jesus Cristo porque colocam os seus interesses familiares acima dos interesses do reino de Deus? Jesus disse que o discípulo verdadeiro dele é aquele que é capaz de renunciar à sua própria vida, tomar a cruz, renunciar, quem sabe, a seus projetos pessoais, seus sonhos, para colocar a sua vida a serviço do reino de Deus, e nesse serviço dar-se inteiramente à obra do Senhor, como fez o apóstolo Paulo, dizendo que na cruz ele estava crucificado para o mundo e o mundo para ele. Quantos de nós já chegamos a este ponto de poder declarar como o apóstolo Paulo que nós somos de fato seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo? E a terceira condição que ele coloca aqui, aquele que renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele. Esse renunciar não significa que você tem que pegar tudo que você tem e dar para alguém. Porque senão você vai tornar-se uma pessoa dependente dos outros. Vai ter que viver da caridade do próximo. Vai ter que ser pesado alguém. Não é isso que Jesus está falando. Mas é a disposição de colocar aquilo que Deus tem colocado na sua mão, seus bens materiais, para o serviço do reino de Deus, como prioridade do reino de Deus. Quantos de nós temos feito isso e temos essa coragem de fazer isso? E a questão é essa: somos discípulos de Jesus ou somos meros seguidores de Jesus? A multidão que seguia, Jesus disse: olha, basta. Se você quer ser meu discípulo, é dessa maneira. Se você não quer, faça a sua escolha. As consequências virão, mas a escolha é sua. Estamos, irmãos, desafiados. E esse texto nos chama ao arrependimento, à reflexão, a avaliarmos, como essas duas parábolas, avaliarmos a nossa vida, como nós temos realmente caminhado na presença do Senhor, como tem sido o nosso compromisso com o Senhor, se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Essa é a grande questão. Se não somos, se você não está convicto disso, o Senhor chama você ao arrependimento e à fé. Porque seguir a Jesus é um passo de fé.
Ser discípulo de Jesus é um passo de fé. Porque você não tem garantia nenhuma, só tem a palavra dele. E confiar na palavra dele. Pense nisso. Nestes dias em que estamos vivendo tempos difíceis, todo mundo falando da escassez de água, de um calor que nunca existiu, de uma seca que poucas pessoas, ou acho que ninguém, já viu até hoje. Você não para pensar que há um Deus atrás disso tudo, chamando o seu povo ao arrependimento, a deixarmos de ser um povo de oba-oba, de uma multidão que segue para aqui e para lá, para sermos discípulos dele nesses dias, e testemunharmos da sua graça, do seu poder, da sua soberania. Temos coragem de afirmar isso, que é Deus quem está controlando tudo isso como discípulo de Jesus Cristo. Afirmando essa verdade, Deus nos chama ao arrependimento. Podemos olhar para essa multidão que tem seguido a Jesus Cristo no nosso país. Mas precisamos nos perguntar, quantos são discípulos? E você precisa se perguntar, sou discípulo de Jesus Cristo? Ou o Senhor Jesus está dizendo aqui que você não pode ser discípulo dele, porque você não preenche esses requisitos dele. É tempo de sermos discípulos, porque os discípulos é que fazem diferença. Como aqueles 12 fizeram diferença, não foram aquela multidão que seguia Jesus, que fez diferença no seu tempo. Foram 12 homens, colocados nas mãos do Senhor, que mudaram a história. E hoje essa história pode ser mudada, se eu e você formos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, dispostos a amar a Deus sobre todas as coisas, dispostos a colocar a nossa vida a serviço do Senhor, dispostos a renunciar e a usar bem aquilo que Deus tem nos dado para que o reino dele seja plantado e o nome dele seja glorificado e respeitado. O desafio é esse nesta noite. Somos parte de uma multidão que segue a Jesus Cristo, ou somos discípulos verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Senhor, que caminham para a eternidade, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que fazemos diferença nestes dias em que nós vivemos. Pense nisso, que você possa ouvir essa palavra nessa noite, e possa pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração, aplique essa palavra ao seu coração, que você possa olhar não para as circunstâncias deste mundo, mas olhar para o Senhor, dizer, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu amo a Deus e a obra do Senhor sobre todas as coisas. Eu quero servi-lo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu quero mostrar ao mundo que há um Deus soberano, guiando todas as coisas, e eu tenho certeza da eternidade que me espera. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos faça arrependidos e nos voltemos para Ele. Vamos orar, cobre a sua cabeça, ora ao Senhor, pedindo que Deus realmente mostre a você a diferença entre ser um seguidor no meio de uma multidão e ser verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor, ó Pai, da Tua palavra, que nos foi transmitida nessa noite, Pai. Esta palavra onde o Senhor Jesus diz claramente
Quem pode ser discípulo dele, Pai? E nós pedimos essa graça, Pai. Pedimos a Deus, primeiramente, perdão pelos nossos pecados, pela nossa negligência, pela maneira como temos vivido o nosso cristianismo, muitas vezes longe do padrão que o Senhor tem determinado. Ó Deus, muitas vezes, quem sabe, estamos fazendo parte apenas de uma grande multidão que se diz cristã, mas não temos sido verdadeiramente discípulos do Senhor. Por isso, ó Pai, queremos pedir o teu perdão, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Pai. Ó Deus, e que o Senhor traga essa convicção ao coração da tua igreja. Ó Pai, essa convicção de pecado. Essa convicção, ó Pai, de que precisamos nos humilhar na presença do Senhor, para que o Senhor possa verdadeiramente fazer de nós instrumentos, como o Senhor fez dos teus primeiros discípulos, ó Pai. Faze de nós seguidores de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que sejamos vistos em onde estivermos, naquilo que nós fazemos, como discípulos de Jesus Cristo, inteiramente comprometidos com Ele, Pai. Muito mais do que conosco mesmo, com os nossos projetos, ó Deus, com aquilo que é mais caro para nós. Porque se nós não amarmos essas coisas menos do que amamos ao Senhor, nós não podemos ser teus discípulos, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos a renunciar a nós mesmos, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a usar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para glorificar o teu nome, ó Pai. Faze isso na vida desta igreja, Pai. Faze isso na vida do teu povo, Senhor. Que possamos verdadeiramente nos distinguir como servos do Senhor, discípulos de Jesus Cristo. Para a tua honra e para a tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.